Não me recordo o que motivou essa associação, embora deve ter sido qualquer coisa como o que acontece com todas as associações, mas recordo quando aconteceu. Eu não estava muito ligado às pessoas que promoveram isso, que estavam noutros estabelecimentos. Como se sabe, o início em 1980. Teve lugar no quadro de uma realização tipo congresso, digamos assim, da associação. Naquela altura e por muito tempo ainda, os encontros eram bastante pequenos. Muito poucas pessoas apareciam. Acho que nos primeiros anos, 2 ou 3 anos, ainda talvez de efeito da curiosidade, bastantes pessoas apareceram. Eu digo bastantes, umas dezenas talvez. Mas houve depois, mais tarde, épocas em que pouco mais de 2 dezenas de pessoas compareciam e portanto, a coisa começou a perder um bocado a sua intensidade. Julgo que a ideia deve ter sido aquela de todas estas coisas, como disse há pouco, ou seja, dar as pessoas a conhecer-se, ouvir as comunicações uns dos outros. Havia muitas comunicações, havia até falta de tempo e espaço para tudo, mas é tudo quanto me lembro. Julgo que é importante realçar que as principais 4 ou 5 ocasiões destas realizações foram todas em Coimbra, o que sugere que as pessoas de Coimbra eram muito ativas e talvez porque toda a gente gostasse de ir viajar para fora de Lisboa e estar em melhores condições de trabalho. E só lá para o 5º ou 6º episódio desta série é que começámos a ir para fora. E julgo que Évora terá sido talvez o primeiro local, mas não me recordo. Eu acho que isso é todo possível, ou seja, o país é pequeno, mas o facto é que as pessoas que estavam a trabalhar como historiadores económicos estavam em várias partes do país, não se conheciam ou conheciam-se mal e muitos provavelmente sentiriam um certo isolamento porque em cada estabelecimento universitário haveria 1 ou 2, em cada faculdade, assim no género. Portanto, isso devia criar aquela sensação de solidão que todos os investigadores têm, mas que, neste caso, seria mais agudo por essa razão. Portanto, acho que é natural que se tivesse pensado em reunir as pessoas, também as gerações, porque havia pessoas muito mais velhas e pessoas muito mais novas. Acho que, na maior parte, se fôssemos fazer um estudo etário, descobriríamos que era um grupo de jovens, com algumas pessoas mais velhas, e, portanto, deve ter correspondido a essa preocupação que as pessoas sentiam de se conhecerem, de trocarem impressões, e porque também as pessoas vinham de passados diferentes. Embora fôssemos todos novos naquela altura, o passado já começava a contar para todos. E julgo que foi essa a motivação. Naturalmente que sim. Pois, porque as pessoas liam livros, liam artigos, e esses artigos eram escritos por pessoas que traziam essa influência, eram portadores dessa influência. Mas julgo que havia outras influências também, porque havia influências mais do lado da história pura, e, portanto, pessoas oriundas das faculdades de História, de Letras, dos departamentos de História, e havia, depois, um grupo que não era insignificante, antes pelo contrário, que vinha do ISEG, que era uma escola de economia. E isso para si já dava para, não uma fratura, mas uma divisão interessante e frutífera, para além do facto das origens geográficas que tínhamos, uns de Lisboa, outros de Coimbra, Porto, Braga. Acho que eram estas as principais origens dos participantes. Acho que era, com certeza, mas acho que isso não era prejudicial e acho que vale a pena dizer aqui uma coisa. É que estamos a falar um bocado demasiado em termos da APES ser um fazedor de congressos ou de encontros. E havia mais do que isso, havia uma revista que
inteiramente nova e que desempenhou um papel importante, misturando estas correntes todas e estas gerações e isso tudo com os seus artigos, e isso foi uma coisa pioneira, porque não havia uma revista naquela altura, e isso podia servir de estímulo para as pessoas tentar escrever papers e aparecerem, não é? Portanto, agora não me lembro, mas tenho a ideia que muitos dos artigos que apareceram na revista de História Económica e Social de Portugal, não me lembro agora bem o nome, terão sido apresentados nesses encontros, que era uma coisa óbvia de fazer, evidentemente. Não me lembro que houvesse grandes afrontamentos. Havia diferenças, não é? E a maior parte das pessoas não estavam muito viradas para a New Economic History, até porque não tinham contacto com o mundo anglo-saxónico, não tinham feito doutoramentos nos Estados Unidos ou em Inglaterra, e isso é bastante decisivo na maneira como estas coisas se desenrolam. Portanto, acho que havia uma minoria, talvez de 1 ou 2, ou um pouco mais, e depois haveria, mas não sei em que medida é que as pessoas tinham consciência da corrente a que pertenciam, não estávamos ali, acho, não havia muito disso ali, e não me lembro de alguma vez me ter sentido pressionado por ser diferente da maior parte das pessoas. Eu não publiquei nenhum artigo na revista História Económica e Social, mas acho que é um acaso, aquilo. Eu estava no ICS, então chamado GIS, e era esperado que eu escrevesse artigos para a revista do GIS, que era a Análise Social. Portanto, isso já seria uma explicação bastante adequada para aquilo que aconteceu. E, de facto, os meus 2 primeiros artigos em Portugal foram escritos lá. Eu acho que, estranhamente, talvez, para alguns, esses 2 debates mantêm-se. O que acontece, como geralmente em investigação científica, é que as pessoas investigam para tentar encontrar uma resposta para as questões que são colocadas. Se têm a sorte e o engenho de encontrarem alguma coisa plausível para explicar o que aconteceu, então aparece logo outra pessoa, felizmente, que vem contrariar, e isso vai alimentando o fluxo de investigação e de ideias. Eu acho que a primeira grande pergunta tem-se mantido bastante constante, embora tenham aparecido muitas explicações alternativas, e ainda bem. Ultimamente temos estado, acho que houve uma viragem neste debate, porque fez o que durante muito tempo teria sido difícil fazer, e não se fez, que foi fazer uma extensão do período a ser contemplado. Ou seja, naquela altura, nas décadas de 70 e 80, estávamos a pensar no século XIX, essencialmente, e não no século XX, estranhamente, talvez não tão estranhamente, e certamente havia pessoas que trabalhavam sobre o período da época pré-moderna, mas que não tinham grande relação com o debate sobre o atraso económico português do século XIX. Portanto, há várias explicações para isto, mas eu não vou entrar pelo campo da psicologia dos investigadores, mas era isso que estava a acontecer. Recentemente, demos um pulo para trás, no sentido cronológico, e eu acho que isso está a alterar o debate bastante, até de um ponto de vista metodológico, ou seja, esse recuo no tempo para apanhar uma visão mais longa está a criar algumas dúvidas em algumas pessoas sobre a sua validade científica, ou seja, se é possível extrair ilações daquilo que o passado tem para nos oferecer, portanto, uma questão de metodologia realmente, e ao mesmo tempo porque as conclusões que se estão a tirar estão a surpreender algumas pessoas, e isso faz com que haja debate, o que é bom, mas às vezes não é um debate completamente informado, às vezes é, e eu acho que, no entanto, um período
muito entusiasmante, porque é um bocado como aquele que tivemos na década de 80, ou seja, na década de 80, por exemplo, havia muitas questões sobre aspectos institucionais, questão do livre câmbio e do proteccionismo, esses aspectos de classes sociais, as instituições, porque é preciso não esquecer que quando se debatia as questões sobre as classes sociais e o desenvolvimento económico de Portugal no longo prazo, não só o longo prazo era um prazo bastante curto, como eu estou agora a dizer, era o século XIX, mas também as pessoas viam isto das classes muito ligado às instituições. Ou seja, as classes estavam lá a usar as instituições para os seus fins históricos ou económicos, ou o que é que se queira pensar, e, portanto, havia uma história institucional ligada a isso. Hoje em dia, a história institucional é muito importante para os historiadores económicos. Portanto, isso é uma coisa que não estava tão evidenciado nessa altura, mas quer dizer ao mesmo tempo que, de facto, havia uma preocupação institucionalista muito forte. Não estava, era muito bem explicitada, ou estava explicitada, mas não estava desenvolvida, não sabíamos como é que íamos lidar, como é que se respondiam a essas perguntas, e portanto, durante algum tempo isso foi sendo esquecido. A parte das classes sociais é muito mais difícil arquitetar hipóteses nesse campo. É difícil quantificar classes sociais. É muito mais fácil quantificar produção, produtividade, preços, fatores produtivos. E, portanto, as pessoas encaminharam-se muito por aí e chegaram a fins e ainda por cima chegaram a conclusões que levou aos tais afrontamentos intelectuais, que é muito bom. E acho que vamos caminhar outra vez para a parte institucional e social, entre aspas. O que acontecia era que a discussão era tida em termos de uma etiqueta que era o atraso económico português no longo prazo. Esse longo prazo era um curto prazo. Mas para nós, nessa altura, ele era longo porque nunca tinha sido contemplado antes. Não havia ideia nenhuma de quando é que o atraso começou. E pensava-se que ia ser por volta do século XIX. Mas também se sabia, tinha-se a intuição, ou pelo menos eu tinha a intuição, que isso era um caminho pouco seguro, na medida em que não sabíamos, em termos económicos, quase nada sobre a primeira metade do século XIX. Sobre a segunda metade ia havendo coisas, graças aos esforços dos investigadores portugueses. Mas a primeira metade era um buraco negro. E, portanto, o recuo era muito pouco. Mas havia também a sensação que era muito difícil, quiçá impossível, entrar por aí, descobrir factos, poder apoiar meditações sobre o atraso económico, porque não sabia onde é que iria buscar a informação para isso. E durante a década de 2000 houve um esforço, começou a fazer-se um esforço com o apoio da FCT, que nessa altura era bastante generosa, provavelmente ainda é, mas não sei, para se recolherem dados quantitativos, que são obviamente o sangue e o músculo deste tipo de investigações, para nos permitir recuar espetacularmente, neste caso, até 1500. E constituiu-se uma equipa que levou a cabo, financiada pela FCT, um programa de pesquisa histórica sobre os preços, os salários e as rendas, que pareciam três elementos essenciais para poder entender o passado para trás de 1800. Esse projeto teve duas fases e reuniu centenas, posso dizer, centenas de milhares de dados quantitativos sobre essas três realidades. Os resultados foram organizados e estão agora online, disponíveis para toda a gente. Também uma inovação no campo da investigação em História Económica e Social, porque anteriormente a isto fazia-se investigação, mas geralmente o investigador capturava os resultados da investigação para ele ou ela e os seus associados, o que é menos conducente ao progresso da ciência do que a situação alternativa. Aqui tínhamos uma situação que, aliás,
não sei se era já imposta pela FCT, ou seja, se recebe dinheiro da FCT é preciso publicar, não artigos, mas também a base dos resultados, mas nós tínhamos como princípio assente que seria assim e só pode ser que algumas pessoas não tenham acesso ou não tenham procurado ter acesso, mas esses resultados estão disponíveis online e são já usados por muitas pessoas. Portanto, isso permitiu que se fizesse uma série de estudos e se publicassem artigos com base quantitativa muito mais seguras. Eu acho que espetacularmente mais segura do que antes, o que veio modificar um bocado as ideias que tínhamos acerca desse passado e, sobretudo, dessa ligação entre o século XIX, passando pela primeira metade do século XIX, porque a primeira metade do século XIX ficou completamente ao nosso dispor, tínhamos os dados todos nessa altura e podemos recuar até 1500 com resultados às vezes surpreendentes. Devo acrescentar a isso que, quando se fez isto, muitas pessoas acharam que não era possível fazer isto, que não havia dados para isso. O que é surpreendente porque sabemos que o professor Magalhães Godinho, décadas antes, já tinha procurado dados desses e encontrado e publicado. Mas continuava a haver essa ideia de que não era possível encontrar isso. E ele estava a trabalhar sozinho, o que é muito diferente de estar numa equipa de várias pessoas. Portanto, isso foi realmente o grande salto que ocorreu em todos os países do Ocidente e não só, e com base em computadores e toda essa parafernália. Por conseguinte, isso foi uma transformação que continuamos a viver hoje, porque os resultados que começaram a aparecer na década de 2010 são resultados que foram só o início. Estamos ainda a explorar esses dados todos do PWR e a recuar no tempo ainda mais, porque agora passámos do limite de 1500 para 1250, julgo eu, mais ou menos. E, portanto, isso, agora não sei se vamos recuar para o ano 850. Acho que será mais difícil, mas já não me atrevo a dizer nada, porque também pensávamos que não podíamos ir até 1250 e já fomos com razoáveis resultados. Portanto, nunca se deve dizer nunca. Eu creio que já passámos da cepa torta. Agora, tenho que dizer que a cepa torta não é o nosso objetivo. Passar da cepa torta não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é ir muito além disso. E, desse ponto de vista, não me sinto satisfeito. Não me sinto satisfeito comigo mesmo e não me sinto satisfeito com todo o campo da história económica e social. Sobretudo económica, porque sobre a parte social eu tenho hesitação em pronunciar, que não é propriamente o meu campo. Penso que temos muito para caminhar. Há 20 anos organizámos aqui, primeiro que tudo, aqui no ICS, uma sessão chamada Iberométrica, em que juntávamos historiadores quantitativos espanhóis com portugueses e todos os que trabalhassem nesses campos. Já se realizaram 10, se não estou em erro, 10 destes eventos, com muito sucesso, mas o sucesso que pretendíamos não se atingiu. Atingiram-se outros fins, mas o fim que era fazer com que em Portugal houvesse o mesmo nível de qualidade da história económica que se fazia em Espanha, no sentido de história económica moderna, quantitativa e com essas características que referiu, de internacionalização e tudo mais, não foi atingido. A minha ideia era um bocadinho uma espécie de uma ideia de engenharia social, ou seja, Portugal estava muito atrasado em relação à Espanha, ou bastante atrasado em relação à Espanha. Se nós juntássemos colegas dos dois lados da fronteira, os portugueses seriam arrastados pelo efeito da aproximação e chegaríamos a um nível mais elevado e depois passaríamos para níveis ainda mais avançados. Mas isso não sucedeu. Ou seja, os espanhóis continuam a estar largamente à nossa frente. E isso pode-se medir facilmente. É pelo número de artigos publicados em revistas internacionais de primeiro plano. Os espanhóis estão a milhas de distância de nós. Tanto em termos do número de artigos que publicam, como em termos do número de submissões que fazem a essas revistas.
as duas coisas estão relacionadas, mas para mim a mais importante, em certo sentido, seria submissões, porque o que acontece é que poucas revistas recebem submissões de historiadores económicos portugueses. E isso é um sinal de atraso. Mas paradoxalmente estamos a tentar explicar o atraso económico português em perspectiva histórica, mas devíamos também estudar o atraso da história económica portuguesa em perspectiva histórica. Tenho dificuldade em falar sobre esse assunto. Penso que em Portugal há essa separação, obviamente, mas isso também é um sinal de pujança, ou seja, se os investigadores num campo sentem-se, estão a avançar, estão a fazer progressos, estão a descobrir coisas novas, então é capaz de haver uma separação em relação a outros campos, o que pode não ser prejudicial, mas é desejável ao mesmo tempo que os campos interajam sempre, não é? E como dissemos no princípio, esta questão do atraso económico e das classes sociais e tudo isto era uma questão. Ambos estes temas estão intimamente relacionados e era muito importante que as pessoas juntassem os esforços nos dois domínios. Portanto, eu não me preocupo muito com isso, mas penso que é bom que, dada a importância do quantitativo e do metodológico que se usa no campo da história económica, que os historiadores sociais, se querem dialogar com os historiadores económicos, devem preocupar-se também com alguma quantificação. E, às vezes, os historiadores sociais estão menos preocupados com as quantificações. Eu posso estar aqui a ser muito injusto, mas é a sensação que eu tenho. E, por conseguinte, isso seria bom. Da mesma maneira que os historiadores económicos têm de se aproximar de outras disciplinas, como seja a economia e as metodologias quantitativas associadas. Não podemos viver numa ilha. Felizmente temos várias obras que têm marcado a história económica portuguesa nos últimos 40 anos. Aquela que eu lembro primeiro que tudo, porque foi importante para mim na altura, é o livro escrito por Miriam Alperne Pereira, sobre o livro Câmbio e Desenvolvimento. Essa obra, quando saiu, foi, eu acho, absolutamente fundamental. Tinha todos estes aspectos que temos vindo a falar, quantitativo, havia um modelo que não era propriamente um modelo, era um modelo económico, sim, e não havia igual em Portugal. Portanto, acho que foi um avanço tremendo, e eu lembro-me que um colega, eu estava a viver no estrangeiro e sabia que vinha para Portugal e que ia dar aulas, ia viver para os Estados Unidos e precisava dar aulas sobre história económica portuguesa. E disse-lhe, qual é o livro que eu posso usar? Não encontro nada. E ele disse-me, há o livro da Miriam Alperne Pereira. E eu fiquei grato por isso, porque realmente foi muito bom, não só pelo que aprendi de positivo, mas também por aquilo que eu aprendi a criticar. Portanto, foi bom em todos os aspectos. Depois disso vieram outros livros e outros artigos. A tese do David Justino foi importante. Os estudos do Pedro Laíns foram muito importantes. Já é uma geração um bocadinho mais bom. O David Justino ainda é desta geração. Eu acho que há dois livros recentes que são absolutamente importantes, porque são livros que tentam englobar toda a história económica em todos os períodos, de uma forma integrada, e isso é uma coisa que tem faltado até aqui. Havia pessoas que estudavam um século, e depois outros que estudavam meio século, e outros que estudavam 10 anos, e depois, para juntar isso tudo, era uma tarefa difícil, porque as coisas não colam sempre tão bem, a abordagem não é sempre a mesma, e eu estou a falar aqui na História Económica de Portugal, escrita pela Leonor Freire Costa, o Pedro Laíns e a Susana Nunes Miranda, e depois uma espécie de sucessor deste livro, que é absolutamente fundamental, e tem a vantagem de estar escrito em português e em inglês, portanto, abre-nos para o resto do mundo, e agora colegas estrangeiros que não falam português, que é a maior parte dos estrangeiros, podem entrar no campo da história económica portuguesa porque têm acesso àquele guia, que não é um guia no sentido menos nobre, mas é um livro muito a sério, e o livro
que foi compilado, foi editado pela Dulce Freire e pelo Pedro Laínez sobre a história agrária de Portugal, desde o ano 1000 até a atualidade, e que faz a mesma coisa, tem o mesmo papel, que é muito importante. Queria também referir uma obra que não é um livro, porque não está publicado como tal, mas que é a tese de doutoramento do Luciano Amaral sobre o período do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial e a época de ouro da economia portuguesa. Esse estudo é muito importante porque rompeu com o enquistamento em que esse período estava, muito ideologizado e muito pouco apoiado em análise económica e em dados quantitativos. Estranhamente, porque isso é uma época de quantificação das próprias instituições estatais portuguesas, portanto há uma abundância muito grande de informação que portanto, não justifica essa consequência. Portanto, eu julgo que, não vou dizer é pena que não se tenha feito um livro disto, porque o Luciano Amaral tem trabalhado noutros campos usando em parte isto e tem tido influência, mas julgo que eu poria-o ao lado de uma obra como o Livro Câmbio e Desenvolvimento de Miriam Alperne Pereira e esta obra coletiva do Pedro Laínez, de Leonor Freire Costa e de Susana Miranda, porque acho que marcam viragens, realmente. Talvez a viragem dos estudos económicos sobre o Estado Novo tenha sido menos completa, mas não sei se isso é verdade, é a sensação. Acho que os outros dois estão a ter mais influência. Eu não trouxe a minha bola de cristal, portanto tenho dificuldade em responder a essa pergunta. Acho que a primeira coisa a dizer é que se os colegas portugueses se embrenharem mais pela internacionalização do seu trabalho, eles e elas vão ser obrigados a ver o que é que está a passar-se no resto do mundo. O debate mundial, hoje em dia, é global, em todos os sentidos, está a decorrer e faz cada vez menos sentido uma pessoa fazer investigação sobre um país, ou uma região, ou uma aldeia, sem tomar em consideração o que outros estão a fazer lá fora. Se eu vou fazer um estudo sobre a agricultura portuguesa nos últimos 3 séculos, eu tenho de contactar com a realidade desse tipo de investigação, pelo menos, e muitas outras, evidentemente. Por exemplo, nós estamos no meio do debate sobre a divergência, a pequena e a grande divergência, e se não sabemos o que isso é, não faz sentido estar a fazer investigação. Não vai levar muito longe. Portanto, eu acho que isso é o primeiro aspecto. Quer dizer, eu não sei para onde é que está a ir, para onde é que vai a história económica mundial. Portanto, eu digo, preciso estar atento. Isso é uma coisa. Há campos que estão a ser bastante dinâmicos lá fora e que podiam ser mais cá. E surpreende que não sejam. Por exemplo, um deles é o de distribuição de rendimento. Hoje em dia, a questão da distribuição de rendimento é uma questão não só perene, como diária e permanente, e é uma preocupação não só historiográfica, mas é importante também que os historiadores possam falar historicamente sobre questões atuais, não é? E, portanto, o clima e o ambiente seria talvez outra área onde muito pouca gente trabalha. Há uma tese interessante da Cristina Joanás de Melo sobre isso, mas eu não vejo muito aí. Acho que, para além disso, há atualmente um campo que se está a desenvolver, que é o campo das estruturas ocupacionais. E isto toca muito com a história social, porque não se pode estudar as estruturas ocupacionais do ponto de vista económico sem perceber o que é que são essas estruturas do ponto de vista social também. É preciso saber o que é um sapateiro do século XV, por comparação com um sapateiro no século XVIII. Isso só a história social nos pode dizer. Portanto, há aqui um aspecto que é com certeza muito mais vasto, mas que tem de ser considerado. Portanto, isso são 2 casos, por exemplo, estas ocupações, é preciso ter em mente que há um projeto atualmente que envolve quase 200 investigadores em 23 países só a trabalhar sobre isso e que vai revolucionar
provavelmente, muitas das ideias que nós temos, como, por exemplo, o que é que foi a Revolução Industrial Inglesa? Porque essa revolução foi propagada para N países, mas se não sabemos bem como é que a estrutura ocupacional desses países foi alterada, não vamos perceber o que se passou. No caso português, estamos agora a fazer um princípio de investigação aí e há já algumas notícias interessantes sobre como é que evoluiu a estrutura ocupacional portuguesa. Mas sabemos alguma coisa sobre a diferença entre o século XVI e o século XVIII ou pensamos que aquilo é tudo igual? A proporção de pessoas que trabalhavam na agricultura foi sempre mais ou menos 60% e não saímos dali. Não sabemos isto realmente. Isso tem de ser feito. É um trabalho muito árduo, muito interessante e que só pode ser feito, como todo o progresso que tem havido, por meio de máquinas, ou seja, via digital e com financiamento, que é o músculo de toda a investigação.